E nesses nossos aprendizados que a gente tem tido nesses dias a propósito de como a gente orar. Nós já falamos aqui sobre como orar corretamente e a gente tem seguido esses ensinamentos sobre oração. Nós já falamos sobre a oração de Ana, falamos da oração de Ezequias e vamos falar da oração que fez Jesus chorar. Você sabia que Jesus chorou por causa de alguém que falou com ele, de um acontecido na vida dessa pessoa, e quando ela foi falar com Jesus, aquilo tocou o coração do Senhor? Você já pensou você tocar o coração de Jesus quando você contar para ele os seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, e ele está pronto ou se prontificar a te ajudar? É muito forte isso, povo de Deus. E eu sei que isso vai acontecer hoje. Prestem atenção para que na hora que a gente for orar, isso aconteça com a sua vida também. Deus te responda, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aprendendo o seguinte: nem toda oração Jesus responde na hora. Nem toda oração Jesus responde na hora. Isso é muito importante, povo de Deus, para a gente entender e aprender isso. Às vezes a gente não consegue entender que o Senhor Jesus tem o tempo dele para agir. Só que o tempo dele não é nem antes e nem depois, é na hora certa. Ele disse assim uma certa vez: ainda que pareça demorado, digo-vos que depressa ele vos atenderá. Olha essa passagem aqui, ó. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, veja bem, presta atenção para você entender. Lázaro, ali são 3 irmãos. Vocês devem conhecer a história. Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos. Esses 3 irmãos, eles eram amigos de Jesus. E como a gente acabou de ler, Jesus os amava. Lázaro ficou doente e, obviamente, as 2 irmãs mandaram chamar Jesus. Esse mandaram chamar Jesus, a gente entende como uma oração. Não é isso que a gente faz quando ora? A gente não chama Jesus para ajudar a gente? Não é assim? Isso é uma oração. Você está doente, você chama Jesus para te curar. Você está com um problema na família, você chama Jesus para te ajudar a resolver. Então elas mandaram chamar Jesus. Porém, Jesus ainda demorou. Ele demorou a ir ao encontro delas. Isso causou um problema. Ou melhor, o problema se agravou, não causou um problema. O problema se agravou. Então, muitas vezes a gente tem que parar para pensar, porque o início pode complicar o final. Como Jesus não foi na hora que elas pediram, Lázaro acabou morrendo. Lázaro acabou morrendo. Então, por que eu disse que a gente tem que tomar cuidado para o início não estragar o final? Poderia ser que as 2 irmãs que ficaram pudessem ficar tristes com Jesus. Poxa, Jesus, a gente mandou chamar e o Senhor não veio. O Senhor não ouviu a gente, o Senhor não atendeu. Isso às vezes acontece quando a gente faz uma oração
e a resposta não chega na hora que a gente precisava, e muitas vezes a situação piora, se agrava. Se a gente não tomar cuidado, acaba que Satanás acaba colocando na cabeça da pessoa que Jesus não ouviu, que Jesus não a ama, que Jesus não se preocupou. Mas perceba que uma das coisas bem claras nesse versículo que eu li é: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus te ama. Não significa que pelo fato dele não ter respondido ainda a sua oração, que ele não vai responder ou que ele não te ama. É porque não está na hora, mas a tua hora vai chegar. Amém? Aí a gente pensa o seguinte, que o problema se agravando, ele fica pior. Aí parece que se não foi resolvido quando não estava tão grave, quando piora é que não vai ser mesmo. É um engano. Para Jesus não tem problemão ou probleminha. Olha só, não importa o problema, Jesus, ele sempre quer nos ajudar. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Olha, povo de Deus, quando eu estava lendo esse versículo, me chamou muita atenção duas coisas que a gente precisa entender. Jesus falou assim: olha, infelizmente Lázaro morreu, mas sabia que foi bom eu não estar lá? Porque agora vocês vão acreditar no poder de Deus. Ou seja, existem coisas que acontecem na nossa vida, povo de Deus, que é para testemunho da glória de Deus. Eu quero nesta noite profetizar exatamente isso. O teu problema não é para tua destruição. O teu problema não é para te fazer sofrer. O teu problema será para testemunhar a glória de Deus na tua vida. Foi isso que Jesus disse. Eu não estava lá, ele morreu, mas isso vai servir de testemunho. E ali ele já mostra para a gente que algo grande vai acontecer, porque ele diz assim: vamos até ele. Ele não diz vamos até elas. O normal, sabendo que Lázaro está morto, seria se dirigir ou direcionado às irmãs. Vamos consolar as irmãs, vamos prestar nossas condolências, mas ele não diz vamos até elas, ele diz vamos até ele. Como é que você vai a uma pessoa morta? Na verdade, ali Jesus já estava deixando claro que algo poderoso ia acontecer, que ia acontecer algo sobrenatural. Eles não iam a elas, iam a ele. Mas se ele estava morto, só poderia ir a ele se ele ressuscitasse. Ei, às vezes a gente ouve mensagens e não se liga naquilo que Jesus está falando. Às vezes você ouve uma palavra profética, mas não capta a palavra, não abraça, não entende. Isso que Jesus falou era uma palavra profética anunciando um milagre. Deus está anunciando um milagre na sua vida. Deus está anunciando algo sobrenatural nessa noite na sua vida. Deus está dizendo que vai fazer algo muito grande na sua vida. Eu posso ouvir você dizer glória a Deus, pastor. Eu recebo. Recebe mesmo? Então dá um glória a Deus. Vai acontecer coisas grandes. Agora, presta atenção nos passos seguintes, porque vai ser muito importante. Olha, apenas contar para Jesus o problema
não toca o coração de Jesus. Guarda isso. Apenas contar para Jesus o teu problema não toca o coração de Jesus. Marta disse a Jesus. O que Marta disse a Jesus? Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Presta atenção. Marta, Jesus chega, quando chega, Lázaro já está morto. Aí Marta chega para Jesus e fala isso: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você for ler a história, você vai ver que a conversa entre Jesus e Marta não deu em nada. Porque naquele momento daquela conversa, Jesus percebeu que Marta não acreditava. Isso é muito importante a gente frisar aqui, povo de Deus, para você entender. Não basta você estar com um problema, não basta você estar sofrendo e não basta você apenas orar. Muita gente ora e não é atendido. Por quê? Porque está sofrendo? Tá. Tá com um problema sério? Tá. Precisa de um milagre? Precisa. Mas a oração não é acompanhada de fé, não é acompanhada daqueles ingredientes que eu falei quando Ezequias orou, quando Ana orou: fidelidade, coração quebrantado. Primeiro a fé, fidelidade, coração quebrantado. Jesus ouve Marta falar: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E não acontece nada. Mas eu vou mostrar para você que uma mesma oração pode ter um resultado diferente dependendo da pessoa que está orando. A mesma oração, resultado diferente. Olha que oração foi essa. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, veja só, foi exatamente a mesma oração que Marta fez, mas diferente. Primeiro, se jogou aos pés do Senhor, prostrou-se. Reverência, temor, se jogou. Segundo, orou com sinceridade de coração. Uma coisa é dizer assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, de uma maneira fria e vazia. Outra coisa é você crer realmente no que você está falando. É quando você disser assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me cura agora. É você acreditar nisso mesmo que você está falando. É você dizer assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai salvar o meu marido agora. E você acreditar. E a Bíblia diz que esta oração curtinha, lembra da oração de Ezequias, que ontem umas irmãs disseram que durou 10 segundos e a outra 15 segundos, mais ou menos, mas que foi seguido de lágrimas? A Bíblia diz que Maria faz essa oração e começa a chorar. Lembrem-se disso. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. E um coração quebrantado de uma pessoa fiel a Deus faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque a tua dor, guarda isso, por favor, a tua dor também
também dói em Jesus. A tua dor também dói em Jesus. Quando Jesus viu Maria chorar, sentiu profunda indignação e grande angústia. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. A tua dor dói em Jesus. Se você é fiel a Deus, escuta isso. Você é fiel a Deus. Você é uma pessoa que é de Deus, temente a Deus, busca a Deus, que você faz uma oração sincera. Você derrama o teu coração na presença de Deus, a tua dor dói em Jesus. O que você está passando vai ser também o que Jesus está passando. Ele não vai ficar, insensível ao que você está passando. É diferente, povo de Deus. Perceba que Marta não tocou em Jesus. Mesmo estando com o mesmo problema e fazendo a mesma oração, mas quando foi uma pessoa quebrantada, chorando, sincera, carregada de fé, Jesus também foi tocado. Sabe por quê? A oração sincera, por favor, nunca esqueçam isso. A oração sincera, o coração quebrantado. A oração sincera, o coração quebrantado, toca em Jesus. Olha o que aconteceu. O menor versículo. E esse versículo diz tudo. Jesus chorou. Meu Deus, que forte! Jesus chorou. Mas se Jesus ia ressuscitar Lázaro, ele já havia dado a entender para os discípulos que coisa grande ia acontecer. Por que ele chorou? Por que ele não disse assim: Maria, não chora não. Não, eu vou lá ressuscitar ele. Porque naquele instante ele sentiu a dor de Maria. Jesus sente a tua dor. Uma oração quebrantada toca em Jesus. Uma oração sincera mexe com Jesus. Se hoje, nessa noite, você entendeu o que o pastor está falando e também derramar teu coração na presença de Jesus, orar, mas orar com a alma, eu tenho certeza que a gente termina hoje esse programa com você sendo abençoada. Você recebe isso de coração? Meu Deus, isso é muito profundo, povo de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer vocês entender como isso é forte, como isso é poderoso. Isso é uma revelação do Divino Espírito Santo. Não é só chegar. Muita gente vai chegar aqui, como chegou Marta. Está sofrendo? Tá. Está sentindo? Tá, mas a oração é vazia. A oração não tem conteúdo, não tem sentimento, não toca em Jesus. Aí ela vai terminar o programa, ela vai dizer: eu estou orando com o pastor, mas não está acontecendo nada. Eu vou à igreja, mas não está acontecendo. Não está acontecendo, não é porque ele não te ame, ele amava Marta. Não é que ele não tenha poder, ele tem poder. Não é que ele não queira, ele quer. É que a sua oração está vazia. Guarda isso, porque hoje vai ter milagre aqui nesse lugar. Amém, povo de Deus? Aí, quando Jesus é tocado, povo de Deus, ele ordena o teu milagre. Se Jesus for tocado hoje, acredite, hoje sai a ordem, tá? Hoje sai a ordem do teu milagre acontecer. Você crê nisso? Você acredita nisso?
Olha só. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem ele ir. Oh, meu Deus do céu, olha, povo de Deus, eu chego a me arrepiar todo. Meu Deus, quando ele é tocado pela oração de Maria, ele grita: Lázaro! Ele não pode mais ver a filha dele chorando. Ele não pode mais ver aquele povo sofrendo. Ele tem que fazer algo. Quando a oração é sincera, Jesus não espera, ele não demora. Ele faz o milagre na hora. Hoje é dia do teu milagre. Amém? Você crê nisso? Faça a oração de Maria, a oração que tocou o coração de Jesus. Não faça mais orações vazias, não faça mais orações apressadas, querendo terminar. Às vezes você chega aqui, aí fica querendo, você não está vendo que você está perdendo bênçãos. Jesus quer te abençoar hoje, mulher. Jesus quer te abençoar hoje, homem de Deus. Faz essa oração hoje, que hoje os céus se abrem e coisas grandes acontecem.